Peço a tua atenção aqui, por favor. Eu tenho a certeza que o Espírito de Deus irá falar ao nosso coração. Sabemos que hoje estamos diante de um culto de missões, e falar sobre missões é falar sobre a obra de Cristo aqui na terra. Sabemos que Cristo, o Filho unigênito de Deus, foi um grande missionário nessa terra há mais de 2000 anos atrás. Tudo aquilo que Jesus fez, que Jesus concluiu, foi por intermédio do Espírito. O Espírito do Deus vivo estava sobre Jesus. E tudo que Jesus realizava e fazia era por intermédio do Espírito do Deus da Bíblia que estava sobre Jesus. A palavra de Deus nos diz, no Sagrado Evangelho de Jesus, segundo escreve o apóstolo João, o mesmo escritor do livro do Apocalipse, no capítulo 1 e no versículo 1, a Bíblia diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e todas as coisas foram criadas por intermédio dele, e sem ele nada era para ter se criado. Este Verbo a qual a Bíblia está falando é sobre Cristo. É sobre o Deus vivo que se vestiu de carne e osso para trazer a salvação para o homem que estava no vale da sombra da morte. Observe que o profeta messiânico, por nome de Isaías, ele vai dizer o nome deste missionário no capítulo 7 e no versículo de número 14, que uma virgem concederia e daria à luz ao filho, a qual teu nome se chamaria Emanuel. Observe, meus irmãos, que o profeta Isaías está anunciando a primeira profecia acerca do Cristo, acerca do Messias que viria trazer ao homem a oportunidade de viver uma nova esperança em Deus. A Bíblia também diz, no capítulo de número 9 e no versículo de número 6, a Bíblia diz: porque o Filho é nos dado, e o governo estará sobre teus ombros, e o teu nome se chamará Maravilhoso, Conselheiro, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Aqui é mais uma profecia acerca do Messias, acerca do Filho de Deus. No capítulo de número 60, versículo 1, mais uma profecia: levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Aqui é mais uma profecia falando do grande missionário de Cristo, no capítulo de número 61 e no versículo de número 1, a Bíblia diz: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas, dar visão para os cegos, ressuscitar quem estava morto, abrir as prisões para aqueles que estavam em cadeias. Jesus está sendo anunciado pelo profeta Isaías, e o profeta ele diz que ele seria cheio do Espírito. O Espírito ia o guiar, o Espírito ia o controlar, o Espírito ia se manifestar sobre o grande missionário. O evangelista Mateus, no capítulo de número 1 e no versículo 23, ele vai também nos escrever a dizer que uma virgem concederia e daria à luz ao filho, a qual teu nome se chamaria Emanuel, o Cristo
Cristo, o Messias. Observe, meus irmãos, que o evangelista Mateus, ele vai falar acerca do rei, acerca do Messias. Observe, meus irmãos, que Marcos, ele vai falar acerca do servo sofredor. Lucas vai falar sobre o Filho do homem. Já João irá nos falar sobre o Filho de Deus. Se nós lermos, meus irmãos, os 28 capítulos de Mateus, os 16 capítulos de Marcos, os 24 capítulos de Lucas e os 21 capítulos de João, nós iremos observar cada evangelista trazendo a escrita e trazendo ao povo acerca do Cristo, acerca daquele que deixou a sua glória, despiu-se da sua glória para se fazer carne, para arrancar o homem que estava nas trevas, arrancar o homem que estava no vale da sombra da morte e dar a eles uma esperança de viver uma vida eterna com Cristo. Observe, meus irmãos, que o João Batista também ele foi um missionário. João Batista pregava o evangelho no deserto da Judeia, e a mensagem era: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. João, ele estava em uma missão, ele estava pregando acerca daquele que viria, que era mais poderoso do que eu. João, ele diz: eu batizo com água para o arrependimento, eu batizo com água para a remissão dos pecados, mas esse que vem, ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. Esse que vem, eu não tenho autoridade alguma de tirar as alparcas dos meus pés. Esse que vem, ele batiza com o Espírito Santo e ele batiza também com fogo. Observe, meus irmãos, João, ele está anunciando sobre aquele que viria, o grande missionário, o Filho de Deus. Em João capítulo 3, versículo de número 16, a Bíblia diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas venha ter a vida eterna. Observe, meus irmãos, o próprio Cristo, ele veio para uma missão, ele veio abrir a visão daqueles que estavam cegos espirituais. Olhando para a Bíblia, observe, Jesus, ele não vai trabalhar sozinho, ele vai chamar pessoas para o trabalho missionário, ele vai chamar pessoas para acompanhar ele vai chamar pessoas para o ajudar também na missão. Mas observe que antes de Jesus levantar os novos obreiros como uma igreja missionária, primeiro Jesus, ele vai trabalhar no caráter da sua igreja, ele vai trabalhar no coração da sua igreja. Você conhece essa pequena palavra grega por nome de metanoia? Jesus, ele vai transformar a mente da igreja para que eles viessem ser obreiros preparados para a obra missionária. Jesus, ele não vai levantar missionários de qualquer jeito para poder passar vergonha no campo. Observe, primeiro Jesus, ele vai querer dar pão para os missionários, ele vai querer instruir os missionários. Por que, Gabriel? Porque se não tiver estrutura, o missionário desfalece. Se não tiver estrutura, o missionário não vai ter espiritualidade para poder vencer e suportar as aflições do campo missionário. Então, antes de Jesus enviar os seus discípulos a pregar o evangelho, a serem ganhadores de alma, Jesus primeiro precisou mudar a forma deles agir. Jesus primeiro precisou mudar a forma deles se comportar. Por quê? Porque se não tiver mudança, não há missionário na obra. Observe, meus irmãos, que em Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16, a Bíblia diz: ide para todo mundo, pregai o meu evangelho
Se você ler na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 15, a Bíblia diz, você conhece o texto, Paulo vai dizer a Timóteo, aleluia, tem que ser obreiro preparado, se apresenta diante de Deus como um obreiro aprovado, que não tem vergonha do Evangelho e que maneja bem a palavra da verdade. Primeiro, Jesus estava instruindo a eles a serem obreiros, a serem igreja, porque, meus irmãos, se nós não aprender a ser igreja, nós jamais poderemos ser missionários para a obra de Deus. Primeiro, é preciso tratamento no psicológico. Primeiro, é preciso a limpeza espiritual. Observe, Jesus não ia enviar a tua igreja despreparada. Observe, meus irmãos, que Jesus, ele vai trabalhar no coração dos seus novos obreiros. Jesus, ele vai trabalhar no espírito dos seus novos obreiros, para que eles viessem anunciar uma mensagem de salvação. Qual é a função de um missionário? A função de um missionário é ganhar almas para Cristo, é pregar o Evangelho. Ser um missionário, meus irmãos, é ter a palavra de Cristo ardendo do nosso coração e nós podermos transmitir a mensagem que Deus queimou em nós para queimar no coração dos pecadores. A Bíblia Sagrada diz em João capítulo 8 e versículo de número 32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Observe, o missionário, ele tem que ter verdade em sua vida. Se o missionário, se o obreiro não tiver verdade em sua vida, ele não tem orientação alguma. Jesus vai orar, e João, ele vai escrever a oração de Jesus no capítulo de número 17 e no versículo de número 17: santificai-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Observe, Jesus estava orando tanto pelo mundo e tanto pelos teus discípulos. Observe, Jesus estava orando dizendo: Pai, guarda eles na verdade, para que eles não venham se enganar, para que eles não venham ser frustrados. Se você ler João capítulo 15, versículo 1, 2 e 3, a Bíblia diz: o Senhor vai dizer para os seus discípulos: eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é um lavrador, e todo ramo que não estando em mim, o meu Pai tira e lança no fogo, mas todo ramo que estando em mim, ele vai limpar, ele vai podar, para que possa produzir mais frutos ainda. Observe aqui, Jesus estava dizendo para os discípulos: vocês precisam ser limpos pela palavra, para que vocês venham produzir frutos. Se o obreiro não produzir frutos, o próprio Senhor da seara, ele irá cortar esse obreiro. Mas o obreiro que está firmado na palavra, Cristo sempre irá podá-lo, sempre irá limpá-lo, sempre irá transformá-lo. Observe, meus irmãos, que a própria Bíblia diz na primeira